Caraca, olha ele aí, o Mantovano. Grande Salve. Otto! E aí, rapaz, como é que você tá, filho? Tranquilão? Fala aí, meu camarada. Eu tô meio torto aqui, não tô não, Como é cara. que- Agora sim. Agora tá bom. Eu tô torto, mas tá bom, né? Não, tá bonito. Tá bonito? Tá bonito. Porque eu botei uma abajurzinha aqui, ó. Deixa eu ver se melhora. Olha lá, ainda fica com boate, tá vendo? O rei das gambiarras, né? Pois é, mano. Quase, Caraca, nessa quase que eu vida. entrei naquele, quase que eu entrei naquele desafio lá, cara, porque a gambiarra aqui tá pesada também. Pô, mano, mas não tem um professor que eu conheça que não fez uma gambiarra, cara. Caraca, o do Leandrinho foi sensacional também. E eu tô na gambiarra, tu vê? Eu tô com tripé, mas botei em cima da cadeira. Então, assim, se eu encostar na cadeira, eu tô numa outra cadeira que o negócio desaba. Show, show. Cara, Como é que pô, estão os muito bom, meninos, muito cara? bom. Na paz? Cara, na paz, cara. Pô, Que bom. sensacional. Pô, os meninos estão com 5 anos, né? Pô, assim, Aham. tocando zaralho aqui em casa, né? Deixei pô, Pan tá dando aula, eu tô na live, eles estão no limbo ali, assim. Um é bom de história, outro de matemática. É, quase isso, Quase isso, né? quase isso. O Bernardo, ele tem a cabeça muito de exatas, assim, tipo, pô, ele adora matemática, assim, tipo, faz conta de cabeça já. E o Aham. Pi adora falar, meu irmão. Assim, o que você gosta mais? Falar e correr. É o que ele gosta. É isso, cara. Vai ser professor de história. Com certeza. Maneiro, maneiro. Ó, a rapaziada aí Boa tá noite a entrando, todos. né? Boa noite, gente. Ah, show de bola. Mas fala aí, Gilson. Vamos Então vamos começar então lá. essa brincadeira? Vamos, vamos começar. Então agora, poxa, salve, salve pessoal. Beleza? Eu sou o Gil, fundador da OB Invest, na Olimpíada Brasileira de Investimentos, e seguindo aqui nosso circuito de lives e trazendo a interdisciplinaridade que tem entre as matérias do ensino médio e o mundo das finanças, tem hoje aqui um cara que é especial, né? Em dias de incerteza, né, na economia que a gente vive, né, por conta principalmente do Covid, né, dessa crise aí do Covid, muito se especula de como vai ser a economia global nos próximos anos, né? Qual é o impacto da tecnologia, né, nesse novo normal, né? E a gente às vezes esquece que um passado bem próximo, historicamente, a gente viveu situações com tanta incerteza quanto, ou pior, ou mais incertezas, né? Como, Uhum. assim, tipo, teve lá governo militar, redemocratização, plano Collor, né? E para explicar tudo isso hoje aqui eu trago para vocês uma referência quando a gente fala de ensino em história, e tenho muito orgulho de dizer que ele é meu amigo e que a gente trabalha junto há mais de uma década. Meu grande amigo Otto Barreto, obrigado aí por ter aceitado esse bate-papo de hoje, meu irmão. Por nada, meu irmão. Eu que agradeço o convite. E é sempre bom, né? Que não é que a gente ia imaginar que um dia a gente ia se falar por telefone numa live assim, né, cara? A gente ia na época do Cara, SMS. Eu te chamava pra é. ir pra por SMS. Pô, muito bom, cara. Ó, Passa rápido, né, cara? pô, passa rápido. 2009, lembra lá no Valqueire, É, né? cara. Pô, Tem uma foto histórica nossa lá, cara. verdade, Pô, cara. Verdade. Um bolsão de maneiríssimo. sábado. Aham, maneiríssimo. Então, meu irmão, ó, trouxe aqui algumas perguntas para fazer para você, cara. Vamos lá, vamos Então, lá. então Espero poder assim, respondê-los. poxa, ó, cara, Tancredo foi o nosso primeiro presidente após a ditadura militar, que morreu, né? E a presidência foi assumida por Sarney, né, que é considerado assim como um governo de transição democrática, né, que foi responsável aí pelo estabelecimento das eleições diretas, né, tem alguns prós aí o governo Sarney, mas na esfera econômica, velho,
o governo foi marcado por uma inflação galopante, né? De 85 até 90, a inflação saiu de 200% ao ano, que já é assim, aos olhos de hoje, assim, é absurdo, para quase 2.000% ao ano. Cara, eu fiz a conta como bom professor de matemática, né? Que na década de 80 a gente teve uma inflação média de 233% ao ano, na década de 80. Véi, isso dá, só na década de 80 até 90, isso dá 17, quase assim, tipo, aproximadamente 17 milhões por cento. Cara, assim, tipo, isso é loucura, né? Nessa época, pô, assim, eu só queria saber de correr e jogar bola. Era bastante complicado, assim, tipo, aos olhos de hoje. Eu já era vivo, né? Assim, tipo, nasci em 81. E, cara, assim, Grande foi. ano. É. Meu campeão mundial. É. Cara, assim, tipo, explica um pouco mais pra gente desse contexto, cara. Bom, primeiro eu vou reclamar aqui com o Leandro Almeida, que entrou aqui. Liguei para ele, eu falei assim, pô, Leandro, vou fazer uma live com o Gil hoje, queria trocar uma ideia, porque o Leandrinho bate bola em todas as posições, né? Sabe tudo também. Eu já chamei ele. Ele tá fugindo de mim. Aí, tá vendo como é que ele é? Aí ele Eu já agora ele falou chamei assim, pô, ele. tô em aula, agora ele tá aqui na live, como é que pode? Porra, brincadeira. Mas tem um termo, né, cara, muito famoso, utilizado para a década de 80, que é chamada década perdida. E eu acho esse termo bem complicado porque perdida em qual sentido, em qual perspectiva? Economicamente, sem dúvida. Mas culturalmente a gente cresceu com uma propagação muito grande da informação, uma propagação muito grande das músicas, né? Nós vimos o Barão Vermelho, nós vimos o Cazuza, nós vimos a exposição da cultura pop, os festivais de punk, o primeiro Rock in Rio. Então a década perdida ela não é perdida dessa maneira. E para a gente explicar sobre essa hiperinflação, a gente tem que voltar um pouquinho antes, na década Uhum, de 70. Nós vivíamos o período da ditadura militar e o modelo econômico militar, desde o começo, com Castelo Branco, sempre foi um modelo de abertura ao capital externo. Era um modelo que rompia com aquele modelo de Vargas, sabe? Um modelo de uhum, empresa estatal, de nacionalismo econômico, um modelo que valorizava a força trabalhista e que queria criar uma tecnologia nacional. Esse é o grande modelo de Vargas, que também era o modelo de João Goulart, e que acabou sendo confundido numa época de Guerra Fria, como um modelo que tendia ao comunismo, aquela coisa toda. E houve a intervenção militar, e houve logo em seguida o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, que abre investimento estrangeiro em todos os setores e, ao mesmo tempo, também faz uma entrada colossal de empréstimos, principalmente dos Estados Unidos. E aí, Gil, a uhum. gente tem que lembrar que a gente está vivendo a época de Guerra Fria. Sabe, durante os primeiros anos dos governos militares, os americanos estavam morrendo aos milhares no Vietnã. Então existia aquela guerra ideológica para se estabelecer o capitalismo em todo o mundo, principalmente no Ocidente. Nós, que sempre fomos, né, uma nação ligada ideologicamente aos Estados Unidos, também compramos essa briga contra o comunismo e os americanos emprestavam dinheiro para a gente a juros baixos. Por quê? Porque os governos militares dançavam a valsa americana, implementavam um modelo capitalista que agradava o tio Sam, então o tio Sam, benevolente como era, fazia empréstimos a juros baixos. E com esse dinheiro, os militares acabaram fazendo grandes investimentos em vários setores do país. Investimentos importantes. É graças aos governos militares que nós temos a hidrelétrica de Tucuruí, a hidrelétrica de Itaipu, a ponte Colombo-Salles, a Transamazônica, a produção de energia nuclear, Angra 1. O projeto era para ter Uhum. 8 usinas, mas pelo menos uma foi construída lá em Angra. E só que esses projetos de infraestrutura, primeiro que foram extremamente superfaturados. Superfaturamento em obra no Brasil. Juro. E segundo que também houve uma intenção política. Por exemplo, Gil, fazer a ligação Rio-Niterói era importante, mas vários projetos previam você fazer uma ligação por baixo da água, da Urca até Santa Cruz, Niterói, que é a parte Uhum. mais próxima, entendeu? Seria uma obra Sim. muito mais rápida, uma obra muito mais barata, não atrapalharia a circulação dos navios na Baía de Guanabara, mas não tem graça. A graça é você fazer a maior ponte do mundo, já que nós tínhamos o maior estádio do mundo, e aí vamos construir a maior rodovia do mundo.
Então, enquanto teve dinheiro americano, o Médici, por exemplo, que foi o presidente militar que mais perseguiu os opositores, até hoje ele é um dos presidentes com maior índice de popularidade. Porque o brasileiro, quando lembra do Médici, lembra de inflação reduzida, poder aquisitivo em alta, lembra do tricampeonato do Brasil, as propagandas ufanistas. Então é o chamado milagre econômico. Naquele momento do Brasil que vai para frente. Na parte da música a gente sabe, né? Até as musiquinhas da seleção, lembra? 90 milhões em ação, para frente Brasil, só vamos juntos, vamos para frente Brasil. Esse era o lema. Só que esse milagre não era santo, porque ele estava sendo feito com capital que não era nosso. Então a primeira grande pancada veio em 73, a crise internacional do petróleo. Nós tivemos a guerra do Yom Kippur, mais uma vez, os países islâmicos, não somente árabes, mas muçulmanos, tentavam invadir o judeu, o país de Israel, foram derrotados mais uma vez, colocaram a culpa nos Estados Unidos, que ajudavam Israel, e simplesmente a OPEP fez encarecer o preço do barril de petróleo. Teve um aumento de 150%. E tudo que a gente consome, olha lá o Acran, esse aí, o Gil, ele é árabe, marroquino, entendeu? E aí, quando eu falo de árabe, já fica logo oriçado. Mas come salame tomando chopp, tá? É que essa live não vai chegar no Marrocos, Acran, fica tranquilo. Mas sabe que tu não pode comer salame. Mas, enfim, deixa a lá para outro lugar. E o fato é o seguinte, olha lá, os árabes são vítimas, já começa a militância, tá vendo? Mas tudo que a gente consome tem alguma relação com petróleo. Principalmente os Estados Unidos, que é o país que mais consome petróleo no planeta, entendeu? E aí os americanos não podiam continuar emprestando dinheiro a juros baixos se eles têm que pagar muito mais caro pelo preço do barril, entendeu, Gil? Sim. Então falou assim, pô, Brasil, ó, eu até te empresto, mas os juros vai mudar. E aí o que a gente tinha de tecnologia nossa? Nada. O que a gente produzia de nosso próprio automóvel, de nossa própria tecnologia de informática, a gente não produzia nada. Então, quando acaba esse dinheiro externo, vem a inflação. A gente não consegue mais dar subsídio para nenhum tipo de área. Então, os preços vão começar a crescer. Lembrando a gente que inflação não é o preço do feijão, é o preço de todas as de vários produtos, de maneira geral, nos setores de construção, imobiliário e etc. É um encarecimento de maneira geral da vida do cidadão. E a partir dali os militares não conseguem mais controlar, Gil. E aí o que eles fizeram? Caraca. Devolveram. Falaram assim, agora que deu ruim, vamos devolver. De maneira lenta, gradual e segura. Mas devolveram. Então, em 85, é um ano bizarro, né, cara? Porque era um ano de muita agitação política. Poxa, 1 milhão de brasileiros foram às ruas pedindo direito de votar. As diretas já, porque o voto é sem indireto em 85. Foi um fracasso, porque no final o voto foi indireto. Mas quando o Tancredo Neves foi eleito, para o povo brasileiro, foi bom. Pô, o Tancredo Neves, um político de longa data, de passado honesto, um cara que foi ministro da Justiça do Vargas, que foi primeiro-ministro do Brasil na época do João Goulart, quando ele voltava da China. Durante toda a ditadura sempre foi um líder da oposição, sempre foi o cara do MDB e não do partido do governo, da Arena. E aí, pô, o cara foi eleito de maneira indireta, o povo gostou, todo mundo estava feliz, achava que o Tancredo era o cara certo, tinha experiência. Aí o maluco morre. No dia da posse. Pô, foram 21 anos que o brasileiro não podia votar. Aí, quando teve o presidente civil, o brasileiro não pôde votar, mas gostou do resultado. E aí, quando o cara vai sumir, ele morre. E imagina, teoria pra caramba, e quem sobe a rampa do Palácio da Alvorada é o Sarney. E qual a parada do Sarney? Ele era vice da chapa do Tancredo, então, obviamente, ele assume pelo poder da Constituição, mas ele sempre foi um político ligado aos governos militares. Então, para o povo brasileiro, o Sarney era uma continuidade. Não era uma ruptura. Não era uma esperança. Ele era o mesmo cara que frequentava os mesmos círculos militares de sempre. Entendeu? E o Sarney, ele assume sem poder político. Ele não tinha o PMDB do Ulisses Guimarães, ele é um cara que veio do PDS. Tipo. Então ele é um cara que tinha um problema muito grande para resolver. E como você mesmo disse, o maior problema que ele tinha que resolver era a hiperinflação. O Figueiredo, o último presidente militar, quando sai, deixa uma inflação de 272%.
né? Quase 300% de inflação. Para a galera ter uma ideia, pessoal, nossa média de inflação varia de 6 a 8. Então imagina ter 270% em 85. E o Sarney, ele Caraca, entra... velho. Mas cara, para a gente imaginar. Por isso que é Era, bom era, continuar era aquela correndo atrás de época que era aquela época que o mercado, assim, tipo, vinha a etiquetadora, tac, 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 cada hora mudava de preço. por turno, né, cara? Aí vinha, aí assim, tipo, minha avó, né, eu fui criado por vó, gente, né, aí minha Eu avó ia também, pro cara. 10 mercado, anos da minha vida. 10 minha anos da avó minha ia vida. pro mercado, cara, comprava um monte de coisa, guardava numa despensa em casa, E essa era que é uma a parte. parada. Uma sociedade capitalista como a nossa vive do consumo. E o consumo era um tabu imenso. Então o Sarney, ele chama diversos economistas, né? Bresser, Funaro, mandou um cara para Israel, porque Israel tinha feito um plano econômico que deu super certo, trabalhando com a dívida, porque você tem você não tem dinheiro. O empréstimo que você faz já era para pagar os juros, Gil. Então a gente pegava dinheiro emprestado não para pagar a dívida, para pagar os juros da dívida. E fazia ainda mais, virou um rolo, uma bola de neve. E aí ele abandona o Cruzeiro e faz o nosso primeiro plano cruzado, em 1985. Já mudando 1.000 cruzeiros, agora valem um cruzado. É o lance do E cortar os zeros, né? é isso aí, cortar os zeros. E aí, Gil, o que vai acontecer? A ideia era controlar a inflação. Então ele faz a coisa mais bizarra de todas. Ele congela o preço. Só que ele congela o preço dos produtos, mas não controla a inflação, porque a inflação não depende de você, depende do mercado externo, entendeu? Uhum, Outra sim. coisa, 85 é um ano que a União Soviética já tinha declarado duas palavrinhas que mudaram o mundo: perestroika e glasnost. Resumindo, que eu não vou explicar isso, a União Soviética estava mostrando que ia quebrar. O modelo socialista, ele ia terminar. Tava muito visível a vitória Uhum, dos Estados Unidos. Na época, sendo governada por um cara linha dura pra caramba, que era o Reagan. Como a Guerra Fria está acabando, e a vitória simbólica é do capitalismo, é mais um motivo, Gil, para os Estados Unidos aumentarem ainda mais os juros. Eles não claro. precisam manter aliados, entendeu? Embaixo das suas asas. Ele não precisa mais manter a América Latina como países que estão defendendo o seu modelo. Agora ele já venceu. O socialismo acabou, a União Soviética fracassou. Então, o que você faz com os juros da sua dívida? Sobe ainda mais. Então, o Sarney ele enfrentou um problema gigantesco. Aí ele congela o preço, congela o salário, mas cria o que nós chamamos de gatilho salarial. O que era o gatilho salarial? Quando a inflação chegava a 20%, o empresário era obrigado a aumentar o salário a 20%. Pô, o efeito inicial foi maravilhoso, né? A população ficou encantada. Eu A lembro do meu galera avô dos falando que deixava dinheiro no banco e depois tinha mais dinheiro. multiplicados. Né? E o que acontece? Os comerciantes foram proibidos de aumentar o preço dos produtos. Foi uma intervenção do governo mesmo, tipo assim, uma intervenção do Estado. Falou, você não pode aumentar o preço de nada. E a galera aumentava o preço, né? Então o governo chamou as fiscais do Sarney. Tinha um brochinho, sua avó deve ter sido, a minha avó foi, que botava o Caraca. brochezinho aqui e era assim, eu sou fiscal do Sarney. Aí chegava lá no mercado, olhava o produto, ó, o leite tem que estar 50 cruzados. Tá cobrando 55, chama a polícia. Aí vinha a imprensa, a Rede Globo, ó, o comerciante Caraca. com Diniz aumentou o preço como se fosse criminoso. O que isso vai gerar, obviamente? O comerciante para de colocar o produto na prateleira. E aí você vai ter uma crise de abastecimento bizarro. O cara não quer mais vender, o consumidor não tem mais como consumir, isso vai ser uma onda que não se paga, e aí, cara, os próximos planos, o Sarney teve que descongelar. É assim, o primeiro plano cruzado é em fevereiro de 86. O cruzado 2 é em novembro. Tipo, não deu certo mesmo. E aí, o que ele faz? Ele libera o descongelamento de algumas tarifas. O preço do carro dobrou, cara. Antigamente, lembra que esses nossos Aham, grandes mestres falam assim, pô, eu comprava carro por 9 mil, dava 5 projetos aham. por semana, eu comprava um carro zero. Né? Tem É. muito de caô nisso, mas também
realmente as tarifas dos carros eram muito menores. E aí, cara, quando você tem o descongelamento, o negócio disparou. Então, o plano cruzado foi para o brejo, depois você tem um cruzado novo, mas a verdade, Gil, é que o Sarney não consegue. Pô, ele teve 5 ministros da Fazenda, foram 4, 5 mudanças de plano, desde o Cruzeiro até o Collor, e o Brasil entrou numa espiral de inflação que a gente teve que fazer uma coisa muito feia em relação ao FMI. Deixa eu dar uma olhinha aqui. Show. Caraca, velho. Que cenário. Pô, assim, tipo, eu hoje, assim, tipo, que tenho um pouco mais de noção de economia, cara, assim, tipo, eu acho muito bizarro, assim. Olhando aos olhos de hoje, foi uma época tenebrosa economicamente, né? Mas você tava falando, ó, Tim, de dívida externa, Uhum. né? Qual a diferença entre dívida pública e dívida externa, assim, no popular? Então, na verdade, Gil, é mais ou menos a mesma coisa. A dívida pública é a dívida do Estado, certo? Agora, o que Uhum, difere é se a dívida é interna ou se a dívida é externa. Então, quando a gente uhum, faz um empréstimo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, negociando juros e calculando como é que a gente pode ter uma postura de austeridade, é uma dívida externa. Quando você pega dinheiro com outro país, exemplo dos Estados Unidos, que tantos empréstimos fizeram para a gente, é dívida externa. Agora, existem outras formas do Estado também conseguir recursos. E aí é o que o governo Lula fez, por exemplo. Ele adiantou 15 bilhões para quitar a dívida externa do Brasil com o FMI, só que essa grana que ele pagou ao FMI é uma grana retirada do mercado interno. Então pode vir de bancos privados, pode vir do Itaú, uhum. pode vir do HSBC, ou através do Tesouro Público, até a gente mesmo pode emprestar dinheiro para o governo comprando tesouro e participando Sim. da remuneração futura. Então, qual Uhum. foi a estratégia do governo Lula na época? Foi eliminar a dívida externa, mas fez uma grande dívida interna. Então, assim, é mais ou menos ele está devendo para os bancos, está devendo para a sociedade, mas não deve mais para o FMI. E aí os economistas vão fazer um grande debate, dizendo que, na verdade, o governo acabou se endividando nas mãos de pessoas privadas. Outros economistas falam que, na verdade, foi uma estratégia muito boa, porque você não devendo FMI, você atrai o capital estrangeiro, e é melhor você dever de casa do que dever para fora. Mas, basicamente, Sim, essa é a diferença do que é a dívida interna do que a dívida externa. Mas ambas são dívida pública. entendi. Beleza, Gilson? Então, assim, essa dívida pública, ela pode ser, quando ela é contraída numa moeda estrangeira, né, assim, tipo, é o que a gente chama de dívida externa, Isso. né? Quando ela é Interna contraída em é reais, moeda local. Vai calcular em real. entendi, Entendeu? entendi. Então, assim, tipo, e a dívida pública interna, como você tinha falado, assim, tipo, pode ser adquirida através de uma oferta pública de títulos públicos, Isso né? aí. Que também é chamado de os títulos públicos são títulos do Tesouro, né? Que hoje Isso. é popularmente conhecido como Tesouro Direto. E aí, cara, no Tesouro Direto a gente tem algumas modalidades, né? Assim, a gente tem alguns títulos que são pré-fixados, né? Então, assim, tipo, é quando você, tal, a gente pode chegar e comprar um título do Tesouro Nacional. Vou botar aqui uma taxa que eu acho que não é essa a taxa que a gente tem hoje, um pré-fixado a 10% ao ano. Então você consegue calcular o preço do final do final do período. Por exemplo, tu vai comprar o Tesouro Nacional, o Tesouro Direto pré-fixado a 10% ao ano, que vence em 2030. Então você vai comprar lá, sei lá, R$ 1.000. Então dá para a gente fazer o cálculo exatamente quando você for resgatar lá em 2030, né? O Uhum. governo, eu estou emprestando dinheiro para o governo e aí estou recebendo juros por isso, Uhum. né? E
E assim, tem vantagens e desvantagens. Desvantagem é que se você tiver uma inflação alta, tu contratou a 10% ao ano, faça chuva, faça sol, tu vai receber 10% ao ano. Mesmo se a Independente inflação da for inflação. 15%, entendeu? Entendi. E aí você... E aí tem outras modalidades. Por exemplo, tem um que é uma rentabilidade, assim, tipo, a gente é de acordo com a Selic, que é o Tesouro Selic, né? Assim, tipo, é uma rentabilidade diária que você tem e é uma taxa pós-fixada. Você não sabe qual vai ser a taxa Selic daqui a 2 anos. Tem uma previsão. E daqui a 10 anos? Não sabe qual vai ser. Então, o Tesouro Selic trabalha com essa taxa pós-fixada. Então, tem, a cada dia ali você rentabiliza de acordo com a Selic da época. E tem alguns títulos assim que também são meio híbridos, né? Que tem uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada, que é aqui a gente tem o Tesouro IPCA, que são as NTN-Bs, né? Então aí você tem assim, tipo, você vai receber a variação de um determinado índice do período com um acréscimo de uma taxa pré-fixada. Então, você vai receber o IPCA mais 5%. Ou seja, vai Uhum. ser a inflação a inflação do país no período, né, medida pelo IPCA, mais 5% no ano. E todas essas taxas você pode ver atualizadas lá no site do Tesouro Direto. Né? Bacana. Assim, mas de uma certa maneira, assim, de toda a dívida pública, eu acho que ali perto de 20% só agora dela é em dólar. Né? Que Entendi. aí, assim, tipo, isso dá a sua dívida total fica menos exposta às variações cambiais, né? Então, assim, tipo, pô, se tu der uma olhada do início de 2018 para cá, o que aconteceu com o dólar, velho, pô, se o Ronaldinho foi preso, né? Tem uma piada dessa, um meme desse. Ronaldinho pegou, botou lá US$ 1 milhão, aí depois saiu, pagou e ainda ficou com R$ 1 milhão, porque ó, por causa da variação do dólar. Mas cara. Pô, o dólar tá quanto? A 5 e tanto já, né, cara? 5,50 e pouco. Cara. Não, bizarro, mano. Bizarro. Você podia Saiu ser de ministro da Economia, R$ 4 né, para o Gil? cinco e Ministro da cinquenta. Fazenda. Nunca pensou nisso, não? Poxa, cara, isso é demais para mim. Por Quando, enquanto eu quando, tô. quando eu for presidente, eu vou te convidar para ser o ministro da Ah, pô, Fazenda. beleza, beleza. Aí eu aceito. Show. Inclusive, cara. Mas, Mas fala aí, desculpa te interromper. não, 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 pode falar. Porque o que aconteceu com esses sucessivos planos fracassados do Sarney, né? É que o Brasil declarou moratória. Não sei se tu tá ligado. Em Pô, eu ia 87. te perguntar exatamente isso agora. Porque a gente, assim, segundo uma pesquisa do Ibope, tá? Que eu livro até para formalizar lá e justificar o projeto da Olimpíada de Investimentos, é que 65% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. Caraca, Né? muita coisa. Pô, aumentou. Essa pesquisa foi agora, de maio de 2020. 65% das famílias brasileiras estão endividadas. E quando a gente não paga, a gente é chamado no popular de calote. De calote. Né? Então, pô, deu calote e tal, não sei o quê. Mas e quando o Estado não paga? Não, aí Né? tem Quando, que ser sutil. Assim, tem que ser é, delicado. quando, quando quando o Estado, né? Então, assim, tipo, explica pra gente o que é moratória e quando que o Brasil declarou moratória aí nesses últimos tempos. Em 87 foi o ano que o Sarney mandou o famoso devo, não nego, pago quando puder. E se puder. E decreta moratória, ou seja, o Brasil ele decretou que não vai pagar, o famoso calote, não ia pagar os juros dos empréstimos feitos pelo FMI. E aí, qual é o efeito mais drástico de você decretar moratória? Você está dizendo que você não tem saúde econômica, que o seu país é terrivelmente administrado, então qualquer investidor estrangeiro olha para o Brasil e vê um risco e não uma oportunidade.
E todo país capitalista precisa de investimento estrangeiro. Todo mundo, todo país do planeta precisa de relações econômicas e investimentos de todos os lugares. Então, pô, o Sim. Brasil é um país que deu calote. E a gente caiu uma posição naquele índice de confiabilidade de mercado. Eu esqueci o nome que tem, não tem o nome técnico, que é Bzão, Uhum. Bzinho, parece até aquela coisa de genética, Azão, Azinho. É o E aí, rating. O a rating gente, das. Aí tem o S&P, né, o Standard Poor's, tem algumas agências que faz, tem o Azão, isso, olha, né, você tem sabe mais do outras. que eu. A gente era Bzão, Bzão, ficou Bzão, Bzinho, ficamos de recuperação. A gente saiu Porque, do grau de investidor e agora a isso, gente está no grau especulador, né? Então exatamente. a gente é um Então, país mais arriscado, né? O risco Brasil foi lá para cima. dá para cima. E aí o Brasil decretou moratório que vai piorar ainda mais a economia brasileira, entendeu? E os problemas vão ter que ser resolvidos pelo próximo presidente, que não vai resolver nada. Mas trocar uma ideia contigo, Gil, porque você me falou uma coisa, um dado interessante que me lembrou de um outro período. Nessa época de Uhum, quarentena, eu também estava lendo uma matéria que nunca houve tanto investimento privado na bolsa. Os brasileiros, eles estão em casa, existe uma série de cursos, né, que fazem, ensinando o brasileiro a fazer investimento na bolsa, não sei o quê, e que os brasileiros estão aplicando esse dinheiro e aprendendo a mexer com a bolsa, e por isso que a saúde financeira da bolsa ainda está com o capital chegando, mas que existe um risco muito grande, porque tem muita gente fazendo essas aplicações com dívida. E aí existiu um grande colapso econômico do mundo, que foi em 1929, foi até uma ideia que a gente teve, lembra de trocar uma ideia? uhum, Mas, aham, e aí eu vou fazer uma comparação que até vai numa provocação para a gente refletir. Quando no auge da economia americana, na década de 20, pós Primeira Guerra Mundial, a capital do mundo vira Nova York, né? Deixa de ser Londres. E a sim. época do Big jazz, da Apple. rádio, das melindrosas, do El Capone, aquele momento do American Way, né? Do American Dream e tal, não sei o quê. E o presidente Roosevelt, aliás, que era um candidato, em um debate à presidência, ele falou assim: olha, essa euforia econômica dos Estados Unidos tem um problema. 80% da população americana se encontra endividada. Porque para aplicar numa bolsa em recorrente alta, a galera estava pegando dinheiro emprestado para comprar Uhum, ações. E comprava ações num valor muito mais alto do que ela realmente valia, ou seja, especulação. Então, se qualquer crise econômica mundial acontecesse, esse endividamento da sociedade ia gerar uma quebradeira danada. Eles iam querer buscar os bancos que não vão mais emprestar, os bancos não tem como, vão ter que cobrar esses empréstimos, isso também vale para as empresas, e essa onda de falência geraria desemprego na queda de consumo, que foi o crush da Bolsa de Nova York. de 29, sim. Então, quando você me fala essa informação, eu fico preocupado, cara. Eu acho que a gente está numa bolha meio arriscada do Brasil hoje, né? Principalmente também por É, conta da pandemia. O que tu cara, acha? cara, assim, os Estados Unidos, eles têm uma quantidade de investidores em bolsa, né, que muitíssimo maior que a nossa, né? Sim. Assim, tipo, perto de mais de 50% dos norte-americanos tem algum investimento ligado ao mercado de ações. Aqui no Brasil, cara, em 2018, esse número não era nem 1 milhão de pessoas. Era Caraca. ali, era na 2018 faixa ali isso. de 2018. Foi quando eu comecei a estudar um pouco sobre finanças ali em 2017. Era aproximadamente ali 750 mil CPFs na Bolsa. E esse número vem crescendo bastante e hoje a gente tem perto de 300, perto de 3 milhões de CPFs. Um pouco menos, mas a gente tá chegando lá. E aí, assim, tipo, né, essa queda favoreceu, assim, tipo, uma grande entrada essa queda recente que a gente teve em março. A Bolsa saiu lá de 120 mil pontos para 60 e poucos mil pontos, né? Caiu, tipo, 50%. Né? Caraca. Então, assim, e aí, assim, tipo, só que tinham muitas empresas que estavam nessa queda generalizada, assim, tipo, foi em março,
teve 6 circuit breaks, assim, tipo, um atrás do outro. Um circuit break é quando o, Pregão para, cai né? mais de 10%, né? No mesmo dia, na verdade. Caiu, eu não sei se são 10 ou se são 15%, mas caiu 10%, a bolsa para. Para. Aí depois, se cair até 15%, para de novo. Então, Uhum. assim, tipo, caiu, teve uma queda de mais de 10% num dia, no outro dia também, aí no terceiro dia também, e depois foi até os 15%, né? E aí, assim, tipo, tinham muitas ações que estavam sendo negociadas na época abaixo do valor patrimonial delas, né? Abaixo do que, assim, tipo, acabou, né? Assim, tipo, vamos pegar assim, tipo, a empresa fecha hoje, vende tudo que tem, paga todas as dívidas e distribui o que sobrou para os acionistas. Muitas empresas estavam sendo negociadas por um valor menor do que esse. Então, assim, tipo, quem teve essa oportunidade de comprar nessa época, assim, tipo, é difícil comprar quando tá tudo caindo, né? Tá Sim. tudo, assim, tipo, dá uma dor no estômago. Então, eu particularmente, assim, tipo, quando eu vi caindo, chegou ali 80 mil pontos a bolsa, eu falei, cara, vou comprar. Vou comprar. Aí tinha uma série, tem uma lista de ações assim que eu fico esperando chegar num determinado preço. Todas elas bateram. Eu falei, cara, vou comprar. Aí comprei, aí chegou a 70 mil pontos. Eu falei, caraca. Aí eu comprei mais, aí baixou mais ainda. Então ela ficou louca aqui. Falou, você tá Então perdendo ficou, nosso patrimônio. caraca, o que você está fazendo? Você tem isso? Eu falei, calma, calma que tá tudo sob controle, Aham. né? É, mas assim, essa parte especulativa que você estava falando, eu acho que tem sim, muito, hoje em dia, assim, tipo, é muito comum você ver a venda do dinheiro fácil, né? Vamos colocar assim, Uhum. uma falácia, né, do dinheiro fácil. O cara vende um curso ensinando o outro a ficar rico. E como é que ele mesmo fica rico? Vendendo curso. Vendendo curso, é isso. Vendendo curso. Entendeu? Então assim, tipo, esse também é um dos motivos que me levou a fazer Sim, a cara. Olimpíada para ensinar as pessoas agora, assim, tipo, a pelo menos não caírem nessa falácia, né? Pelo menos não caírem em pirâmide financeira, né? Poxa, teve uma amiga minha, pouco tempo atrás, né, que virou para mim na sala de professores e falou: E aí, Gil, tá rendendo quanto seus investimentos? Eu falei: tá ali na faixa de uns 13, 14% ao ano, não tá ruim não, mas pro risco que eu tô correndo, tá bom. Aí ela: pô, tô com investimento aqui, ó, 10% ao mês. Eu falei: que isso, cara? 10% ao mês? Eu falei: cara, olha só, já rendeu. Então, ó, faz o seguinte, tira o dinheiro hoje. Agora sim. Hoje. É. Assim, tipo, aí ela, não, vou deixar. Aí, pouco tempo depois, cara, assim, tipo, foi anunciado lá que o cara fechou as portas, era um escritório aí perto da tua casa, em Copacabana, JJ Invest. O cara fechou a porta, sumiu, velho, Com a grana da galera. com a Famosa grana da pirâmide. galera. É a pirâmide, cara, assim, isso só muda de personagem, né? Mas isso aí é uma história conhecida. E assim, tipo, ainda tem muitas pessoas que caem, entendeu? Então, assim, tipo, é isso, é curso de trade, né? Hoje em dia, pô, então, assim, tipo, o meu objetivo é levar o conhecimento básico de finanças para as pessoas para, cara, assim, tipo, para promover não só a educação financeira, mas para fazer as pessoas não caírem nessas tretas aí que tem, né? E só tem porque tem muita gente que cai. E eu te parabenizo, irmão, porque eu achei a iniciativa muito bacana, que é que a pessoa ter um mínimo de ferramentas para poder entrar sabendo o que vai acontecer. E não ser enrolada por essa galera que quer teu dinheiro mesmo e que te hipnotiza, né? 10% ao mês de investimento é uma coisa que a pessoa que vai cair na É, lábia do cara, o cara vai conseguir. Então, e eu tenho vários. O Marquinhos tá falando que conhece gente que rodou assim, a gente conhece é, vários. Mas são incomparáveis, não é pouca gente, não, entendeu? É uma conheço galera. uma galera. Então, pois é. É, Mas
E aí, Mas cara, mas, deixa eu, fala aí. deixa Fechou, eu te a gente falar. É. acabamos viajando. Com relação a essa parte de inflação, né? Assim, Boa. tipo, não, vamos lá. No final da década de 80, velho, ali no início de 90, tinha muito dinheiro circulando na economia, né? Então, assim, tipo, quando o governo começa a imprimir muito dinheiro, né, uma impressão lá desenfreada de dinheiro, o que que vai acontecer? Tipo, pô, a inflação explode. E aí, uma solução meio trapalhona, né, para diminuir a quantidade de dinheiro circulante, era, era assim, tipo, pô, vamos para conter a inflação, não, acabou, vamos diminuir a quantidade de dinheiro circulante. E aí, qual foi a estratégia do nosso querido Collor e Zélia Cardoso? Zé Lequinador de Mel. O, é, foi aí o Plano Collor, né? Explica um pouquinho aí do Plano Collor pro pessoal e as atrocidades que vieram com ele. Pois é, cara. O Collor, ele era a esperança do Brasil, né? Nós tínhamos 22 candidatos, 89, entre eles o Silvio Santos, e figuras É, emblemáticas e caricatas, como o Gabeira, que aparecia de Cida Cavalo, o Enéas, lembra do Enéas? aham. 56, Meu sabe nome é Enéas? Inés. E a grande preocupação da elite brasileira era o favoritismo dos partidos de esquerda, que era o Lula com o PT, o Brizola com o PDT e até o próprio Mário Covas, na época do PSDB, que era um partido social-democrata, não era um partido que defendia o neoliberalismo. E, pô, todo o resto, mano, Maluf, Ulisses Guimarães, pô, uma galera envolvida com um monte de trambique. E aí nessa o Collor era o desconhecido, o governador da Alagoas, do PTN, se autoproclamava, eu acho isso maravilhoso. O Collor fala isso, ele era o caçador de marajás. É muito engraçado. É igual o Lula falar que vai caçar metalúrgico, tá ligado? Não faz sentido nenhum. O maluco, ele era o maior marajá do Nordeste, mas com populismo e, enfim, ele consegue vencer as eleições. O cara que era bonito, tinha postura, meu avô falou assim, ele tinha uma cara de presidente. Eu falei assim, como é que é a cara de presidente? Ele tem uma cara de presidente. Andava com Rolex e tal, não sei o quê. E aí, no Andava de primeiro jet dia de ski, governo, oi? andava de jet ski. Jet ski, lutava karatê, aparecendo lá, de kimono pato, isso aqui. Aí, no primeiro dia do governo, cara, 14 de março, se eu não me engano, ele implanta o plano que vai levar o seu nome. Na verdade, foi um apelido, o Plano Collor, e foi uma coisa bizarra. Assim, foi Cara, eu tô te perguntando isso porque eu tava com essa ideia de perguntar do plano Collor, e aí eu peguei, assim, tipo, no YouTube, e peguei um vídeo da Zélia Cardoso de Mello explicando o que que ia acontecer. Cara, não entendi. Eu falei, cara, não faz muito sentido o que ela tá falando, não entendi direito. E aí, pô, cara, é me difícil de explica entender aí, velho. mesmo. Mas, assim, primeiro, o que era coerente do plano? Redução de gastos. Só que a redução de gastos foi uma maneira muito covarde. Por exemplo, demissão de funcionário público, que é ilegal. Então, você demite 15% do funcionalismo público, você enxuga o dinheiro que o Estado Uhum. gasta. Segundo, privatização em série de várias empresas estatais, mais uma vez, não pagando o salário e tirando o cargo, o fardo da administração pública em cima de uma empresa que pertence a ela. Suspensão de concursos públicos. Então, todo concurso público, inclusive concurso militar. Se tu pega aquela gente que gosta de fazer prova militar, né? Você pega lá, Colégio Naval, em 1990 não teve. Não teve concurso público. E redução de aposentadoria. Então, assim, ele para enxugar os gastos, a Zélia Cardoso ela foi muito dura com a sociedade. E o que é mais interessante é que a sociedade entendeu, porque era um momento de tinha que responder. O Brasil estava fora do controle, a gente não conseguia pagar mais os juros, a gente não conseguia viver sem empréstimos. Então todo mundo sabia que era recessão mesmo. Então você vai sofrer alguma coisa. E dentro de tudo isso, né, de demitir funcionário público, de não ter mais concurso público, de vender empresa estatal, de reduzir os gastos, de aumentar os impostos, aumentou a tarifa sobre tudo, água, luz, IPTU, IPVA, aluguel, veio o confisco da grana. Aí, Gil, eu conheci isso na minha terra como roubo, tá? Mas a Zélia Cardoso falou o seguinte: nós vamos confiscar
todo o dinheiro que tiver em conta poupança e em conta corrente. E você só pode sacar 50 mil cruzados. Então vamos falar para a galera entender em valores de hoje, porque eu não consigo converter, tá? Cruzado é tanta coisa. Que ainda teve isso, né? O plano Collor, ele volta ao cruzeiro, então acaba com o cruzado novo. Mas em cruzado novos ainda, o valor, se a gente ganhasse, por exemplo, um salário de 8 mil reais, beleza? Todo mês tu ganha 8 mil reais. Tu só podia sacar 1.800. Para sempre. Assim, para sempre, até o plano valer. Então, não foi o confisco só da poupança. Também foi o confisco do salário da galera. Um cara que paga aluguel, que ganha 8 mil, como é que ele pode sacar 2? Entendeu? E a poupança foi o confisco total. Então, assim, ele pegou a poupança da galera e ele falou o seguinte, ó, fiquem tranquilos que o governo está fazendo um empréstimo com vocês. Ninguém me perguntou se eu queria emprestar dinheiro para o governo, mas beleza. E o governo vai deixar render juros e correção monetária e daqui a 4 anos vai ser devolvido. E ainda assim, naquele momento, em qualquer país sério, era revolução. Mas a sociedade brasileira ainda sustentou. Falou, cara, beleza, ele pegou meu dinheiro, mas ele vai devolver. E vai devolver o valor maior, inclusive do que o próprio juros da poupança. Era uma medida drástica, mas para salvar o Brasil. E o que a gente sabe é que o Collor, desvio de verba pública, tráfico de influência, sonegação de imposto, Operação Uruguai, Casa da Dina, e ele acaba impeachmentado e a gente, desculpa, tá, gente? A gente se ferra demais porque esse dinheiro nunca foi devolvido. Tem gente que todo mundo pode entrar na justiça. Só que imagina 60 milhões de brasileiros entrando na justiça. Esse valor não vai ser pago. Então, assim, boa parte da dívida pública brasileira foi paga com dinheiro do brasileiro. E a partir de então, qual é o grande problema? Ninguém confia mais em banco, ninguém confia mais em poupança, aquilo você tem uma redução drástica do consumo, porque a galera não tinha mais dinheiro, o dinheiro foi confiscado. Imagina, o cara vendeu um escritório de advocacia, 800 mil reais, aí guardou na poupança. Meu irmão, no tempo seguinte dele comprar outro, 800 mil, o cara sai de um homem quase milionário para nada. Então. Tem uma cena de uma série, Years and Years, cara, que é exatamente isso daí. O cara vende a casa e lá na série o governo confisca tal, assim, tipo, acabou a poupança, o cara tinha colocado o dinheiro na poupança e acabou, assim. Tipo. Cara, é o maior número de suicídios da história do Brasil. É o maior número de suicídios, cara, que a gente tem no Brasil registrado foi o dia do plano Collor. Porque a galera perdeu todo o dinheiro. Eu tinha 5 anos. A minha avó, quando eu nasci, ela fez uma poupança para mim. E todo mês ela depositava um dinheirinho. Para quando eu passasse na faculdade, eu comprasse um carro. Depois que o Collor tirou minha poupança, tu acha que ela fez poupança para mim? Não. Passei na faculdade e fui trabalhar de ônibus. Eu olho pra cara desse maluco com uma raiva dele, mano. E a parada é essa. Olha lá, o Filipinho, o Camargo. Fala, Felipe, brother, falando que o vizinho dele acabou se cometendo suicídio. É isso, cara. Então foi uma medida muito drástica. O Paulo aqui também falou que a mãe dele entrou em surto na época. Bizarro. Foi bizarro. Uma época... E o que é pior, foi uma medida incompetente, porque ele praticamente esvaziou a produção nacional, o nosso PIB ficou negativo, a gente não cresceu como deveria, pelo contrário, a gente teve uma redução, a gente teve uma perda de produto interno bruto. E para coroar a imensa, péssima decisão, o Collor sofre denúncias do próprio irmão sobre escândalo de corrupção e acaba impeachmentado. E aí um presidente impeachmentado, cara, uma das paradas, por exemplo, na época da Dilma, agora com o Bolsonaro, toda vez que se fala em impeachment, tem que se ter um cuidado muito grande, porque o capital simplesmente vai embora quando se tem um processo de interrupção do governo. Você mostra uma instabilidade muito grande do seu país. E eu falo sempre, o capital estrangeiro ele é um menininho assustado. Se ele vê que tem um probleminha, ele mete pé. Então a interrupção de um governo é uma coisa muito séria. Então o Collor fez um desastre, meu amigo, gigantesco. Velho. Gigantesco. E aí a bola ficou
para o Itamar Franco. Mas é assim, é uma tentativa de um modelo neoliberal implantado no Brasil que foi completamente fracassado. Esse Hoje, é o plano Collor. Não sei se eu me fiz hoje, entender. uhum, entendi, entendi. Hoje em dia, assim, tipo, muito se fala de poupança, né, velho? Pô, assim, tipo, mas é, tanto naquela época quanto hoje, assim, tipo, a poupança nem assim, tipo, não é um dos melhores instrumentos, longe disso, de investimento, né? Só para ter uma noção, como é que funciona? Quando a taxa de juros, a taxa Selic, ela está maior que 8,5% ao ano, o rendimento da poupança ela é de 0,5% ao mês. E quando a Selic está abaixo disso, ela é 70%, 70% da Selic. Então, só para ter uma noção, hoje a Selic está em 2% ao ano. Então, 70% da Selic é 1,4% no ano. No ano. No ano. Então, assim, se você der uma olhada na inflação projetada, a inflação projetada é maior do que isso. Então, na verdade, se você tem dinheiro na poupança hoje, tu está perdendo o poder de compra. Você vai poder comprar menos com esse dinheiro. É melhor deixar no mínimo ali, né, em algum tesouro, algum título de tesouro associado à inflação, né? Que Alguma vai coisa assim. acompanhar o crescimento da taxa, né? Uhum. Sim, Entendi. sim. Mas assim, tipo, esses problemas da poupança, cara, assim, tipo, hoje em dia a gente tem o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Que surgiu ali em 95, né, depois dessa crescente preocupação com a estabilidade do sistema financeiro brasileiro, né? E aí, assim, o FGC, ele é privado, é um fundo privado sem fins lucrativos, né? O objetivo dele é a proteção do sistema financeiro nacional e a proteção dos depositantes e investidores, né? Para que também contribui com essa manutenção e a estabilidade do sistema financeiro. Só para você ter uma noção. Hoje, se você tem dinheiro na poupança, ou se você compra um determinado CDB, né? Então, esses investimentos, a LCI, a LCA, alguns títulos assim de renda fixa, esses são garantidos por esse fundo garantidor de crédito, tá? Até R$ 250 mil por CPF. Então, assim, tipo, se tu comprou 100 mil, né? Você aí, como um grande professor de história, tem lá, pô, comprou R$ 100 mil num CDB de um banco. O banco quebra, né? Então, assim, tipo, o FGC te ressarce até 250 mil, Te entendeu? garante Tu ali. tem 500 mil, o banco quebra, ele vai até 250, entendeu? Entendi. É. Boa, né? A Show. galera ficou traumatizada com o Collor, então, né? Deve ter uma estabilidade. Cara, tem um vídeo, Gil, do Amorim, lembra do Paulo César Amorim, da Globo? Aham. Ele explicando exatamente isso que a gente Faleceu ano conversou, né? passado. E ao lado dele tinha um jornalista, que eu não lembro o nome, famoso também. Mas o maluco não devia ter feito dever de casa, estava ali, né, meio sonolento, e o Amorim explicando, ó, só pode sacar 50 mil cruzados. A partir de hoje, só pode sacar 50 mil, o resto está confiscado e rendendo juros de correção monetária. Aí o jornalista falou assim para ele, falou assim, mas como assim? Só pode 50 mil. Só posso sacar 50 mil cruzados? Amorim, só 50 mil cruzados. Aí sabe quando o cara fica assim, ó? Aí o Amorim ainda bota assim e fala, acho que te dei uma má notícia. Aí o maluco ao vivo ainda fala assim, não, mas um cheque do dia 31. Ao vivo. Aí o Amorim, tá confiscado. Aí o maluco manda, então esse é o maior squeeze, arroxo da história da humanidade. Aí o Amorim, a história do Brasil. Aí continua. Porque, ao vivo, cara, pra tu ver, até jornalista Caraca, global olhava para aquilo ali e falava assim, cara, não acreditava no que estava acontecendo. Então, quando você cara. explica o FGC, eu fico mais tranquilo, porque eu gosto de guardar meu dinheiro na poupança. Mas Ó, Paulão os meus aqui, Paulo investimentos, Gandra, falei. falou aqui, ó, conheceu a FGC na prática em junho desse ano. Deus abençoe os criadores do FGC. Aí, Aí, ó, Paulo, na que na bom, parada, cara.
Deus abençoe a FGC, então. Nós não tivemos, né? Eu não tive isso, infelizmente. Meu dinheirinho da minha avó foi embora. Mas e aí, Caraca. Gilzão? Ó, Tim, então, pra gente terminar aqui, ó, a última coisa que eu queria te perguntar. Fala um pouquinho das moratórias fora do Brasil. Né? A Boa. Argentina teve. É, A esse Argentina foi tema, bicampeã desse negócio aí de pois é. moratória. E até hoje não se recuperou, né? Sim. O conceito década perdida não começa no Brasil, não. É um conceito da América Latina como um todo mesmo. E começa em 85 com o México. O México viveu uma série de instabilidades econômicas. Pô, o México teve 2 presidentes assassinados, né? E para piorar de vez a situação, você teve um terremoto gigantesco que acabou com a cidade do México e foi um prejuízo assim de muitos e muitos milhões. Justamente no momento que o México tem uma economia muito baseada no petróleo. É a Pemex, petróleo mexicano, é a Petrobras deles, né? E na crise do petróleo, aquela coisa toda, o México decretou moratória. E aí, quando decreta moratória, o primeiro grande problema é os investidores fogem, como eu falei para você. Segundo Uhum. problema, as pessoas não querem mais fazer comércio com você. Então, o México, por exemplo, é um grande comprador de laranja do Brasil. E aí, cara, se ele dá calote em banco, o Brasil tende a não querer vender mais laranja para o México. Então, um Sim. dos produtos que o México sempre transformava em manufatura, que é o Del Valle, por exemplo, que a gente compra no mercado, você acaba comprando laranja mais cara dentro de um momento que você está em crise, porque você não é confiável. E no caso da Aumenta o Argentina, risco. aumenta o risco. E no caso da Argentina, a coisa foi ainda muito pior, né, cara? Porque já com Kirchner você tem o pedido de moratória em relação ao FMI, depois a Argentina negocia a dívida e faz um empréstimo ainda maior, e logo depois desse segundo empréstimo decreta moratória de novo. Então, Caraca. o risco à Argentina ficou muito grande. E aí, cara, passa a se fazer um protocolo diferente da fuga do capital, que é a sanção econômica. Se você não paga da maneira como a Argentina fez, começam a ter sanções econômicas. Tipo assim, olha só, então o Brasil não vende mais carne para você. É uma sanção, entendeu? Até o país entender que ele tem que ter uma austeridade, que ele tem que pagar o prejuízo. A Argentina passa por isso desde a década de 90 e depois de vários governos da esquerda, da direita, ela ainda segue nessa linha de tentar renegociar. Hoje o Sanches, cara, teve uma vitória muito importante na Argentina. Ele conseguiu fazer com que os grandes milionários, os grandes bancos argentinos tivessem o perdão de uma parte da dívida, porque a dívida interna argentina é muito grande, e ao Uhum. mesmo tempo concedesse empréstimos a juros mais baixos. Então, ele está conseguindo fazer uma coligação de setores que são muito complicados, setores, né, para mostrar para o FMI que a Argentina está junta, unida e que é confiável.